Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o ego. Essa ferramenta, esse estado atual da maioria das pessoas, da maioria da humanidade. Trazer para você uma ideia sobre o ego, sobre a espiritualidade, sobre o propósito do porquê estamos aqui. Seja muito bem-vindo ao canal, se você é novo por aqui, um canal focado em autoconhecimento, despertar da consciência. Então, se é novo, já deixo o convite para você seguir o canal e ficar por dentro de mais conteúdos como esse. No vídeo de hoje, na reflexão, na aula, eu quero trazer para você o ego de uma forma diferente. Talvez você já ouviu dizer que o ego é o seu único problema, o ego é o seu maior desafio, o ego é a única coisa que está impedindo você de viver o extraordinário, de prosperar, de mudar a sua vida, mudar aquilo que você quer. Todas essas ideias elas não estão erradas, mas eu quero trazer uma visão diferente do ego, porque o ego ele também é uma ferramenta. Sem o ego, sem o que nos individualiza nessa realidade, e foi algo que eu compreendi a partir dessa transformação ou de viver momentos e, de certo modo, um período sem a total intromissão do ego. E a partir da minha transformação, em alguns vídeos aqui no canal já tenho falando em mais detalhes sobre isso, sobre a minha experiência, melhor dizendo, eu compreendi que o ego ele não é nosso maior inimigo. Ele, na verdade, pode estar trabalhando contra a nossa essência. E é isso que, na verdade, acontece quando vamos para o autoconhecimento, quando estamos próximos do despertar da consciência. A propósito, se você está assistindo esse vídeo, não é por acaso. É porque você já se permite acessar novas frequências. Ou porque você está no processo, ou porque algo já está batendo a sua porta. Uma nova consciência. O ego é o estado atual da humanidade. Ou seja, é o estado que nascemos, nos identificamos com o nosso corpo, com a nossa mente, que é mais uma ferramenta do que essencialmente algo que pode nos definir. E como consequência, a gente passa agora a viver com base nesse ego. Dependendo da forma como você vê o ego, mas aqui eu estou falando do ego como se fosse um falso eu. Algo que você se identifica e que você pensa, isso é o que eu sou. Mas não é, mas é a verdadeira ilusão. Por isso que o ego nesse âmbito, né, ou nessa área da espiritualidade, do autoconhecimento, é na verdade uma falsa imagem que nos identificamos, que passamos a alimentar, que passamos agora a buscar tornar feliz essa autoimagem, que buscamos agora trazer paz para essa autoimagem, mas não percebemos que toda a falta de felicidade, toda a falta de paz, ela é reflexo de estarmos identificados com aquilo que não somos. Então perdemos a consciência daquilo que já somos, daquilo que nunca podemos deixar de ser, e não sentimos mais a paz, não encontramos mais a felicidade nas coisas simples, e precisamos estar nessa montanha russa de buscar o prazer para sanar a dor de estarmos vivendo nessa dualidade, em luta, em combate, em conflito com o próprio ego. O ego é o eu ilusório, então é isso que você tem que, de certo modo, já ter primeiramente na sua consciência. O ego é o eu ilusório, mas ele pode ser nosso aliado. Até porque ele é, né? Se não tivéssemos nosso ego, se não tivéssemos de algum modo, em alguma dimensão, esse ego, talvez não estaríamos mais aqui, habitando um corpo físico, né? Nessa estrutura para aprender, para evoluir. Mas como que reconhecemos onde é que está esse ego? Onde que está esse eu ilusório? E aí vem um ponto onde eu quero trazer para você, que foi a forma e o caminho que eu encontrei, que aconteceu comigo e que pode vir a acontecer com você se você já não reconhece esse caminho. Começarmos a perceber a voz na nossa cabeça.
Parece que estamos falando de uma doença conhecida na psiquiatria de esquizofrenia, mas a verdade, conforme já diz Eckhart Tolle, autor do livro Poder do Agora, né, um mestre espiritual, né, todos já veem ele como mestre espiritual, guia espiritual famoso, autor do livro Poder do Agora, o Despertar, o Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Ele fala que o estado atual da humanidade, o estado de identificação com o ego, é um estado de esquizofrenia, porque estamos a todo instante nessa dualidade, conversando com nossos próprios pensamentos. E não é difícil de notar que estamos nesse estado muitas vezes, ou de você notar que as pessoas à sua volta estão nesse estado chamado estado de não presença, porque a gente está dando atenção, dando energia para esse diálogo interno, para esse monólogo entre nós e os pensamentos. Não conseguimos mais viver, ou não conseguimos mais apenas ser, apenas observar. A gente precisa estar sempre definindo, classificando, rotulando. E essa voz dos pensamentos, que é a voz na nossa cabeça, é o primeiro estágio para você reconhecer o seu próprio ego. E despertar a consciência, autoconhecimento, nada mais é do que você fazer esse auto-reconhecimento. É você reconhecer a sua própria ignorância, ou, como podemos dizer aqui, reconhecer o seu próprio automatismo, modo automático. Então, se você já percebe, deixa aqui nos comentários, ou se não percebe, se você tem alguma dúvida também, pode deixar perguntando, mas sobre esse ponto, ele é um ponto essencial, inicial e muito importante. Você já observa a voz na sua cabeça? A maioria das pessoas não percebe. E quando vão no médico, né, pessoas que muitas vezes, né, tenham depressão, algo do tipo, elas vão dizer o seguinte, que se elas estiverem com a dor, com uma voz na sua cabeça, o médico vai acreditar que elas têm essa doença da esquizofrenia, está ouvindo vozes. Mas essa voz que Eckhart Tolle cita e que estou trazendo aqui para você hoje como uma referência para reconhecer o próprio ego, é a voz que todo mundo tem como comum. É a voz de você estar sempre falando consigo mesmo no seu pensamento. Perceber essa voz é começar a perceber o conteúdo, a estrutura do ego. E como consequência, esse já é um exercício de autoconsciência. A verdade é que as meditações elas nos conduzem para esse exercício, para essa experiência. A experiência de você observar os próprios pensamentos, observar a voz na sua cabeça e tomar consciência que existe essa voz, que existe você falando consigo mesmo, sempre sobre algo do passado ou algo do futuro, ou classificando, julgando, criticando o momento presente. Essa voz ela é vítima, ela é juiz, ela se torna aquilo que você está sempre se relacionando de forma inconsciente. Essa identificação e essa estrutura que o ego acaba adotando, ela é mantida por essa narrativa. Ou seja, quando a gente perde essas narrativas, ou quando a gente acaba por entender e compreender o processo de silenciar os nossos próprios pensamentos, de não colocar mais atenção apenas nessa voz e trazer atenção também para o agora, para o corpo, e está aí o processo do despertar da consciência. Quando você consegue fazer isso, como consequência, você não deixa de existir. O seu verdadeiro eu, o seu corpo, você não perde ele. Você ganha silêncio, ganha espaço, ganha clareza, ganha distância de tudo que não é você. E aí compreende o elo perdido, compreende aquilo que sempre esteve aqui, mas que estávamos ignorando. É quando você sai da ilusão de que possui algo. Porque todo esse jogo de acreditarmos que somos insuficientes, que não temos o bastante, todo esse jogo de você tornar mais importante as suas posses do que aquilo que você é um jogo psicológico criado pelo ego. O ego, como já diz um ditado espiritual,
e eu não vou saber confirmar para você agora se esse ditado é do Eckhart Tolle ou de outro mestre que ele adotou, mas eu lembro de ver em algum dos livros dele. O ego é um fantasma que tem medo do seu próprio fim. Por que que é um fantasma? Porque ele não existe em realidade. Esse ego que a gente fala que as pessoas se identificam, que a gente se identifica, que a gente passa a criar conflito e por devido a ele a gente cria conflito também com as outras pessoas, com as situações, com os acontecimentos, com a própria realidade que estamos vivendo. Esse empecilho chamado falso eu, chamado eu ilusório, ele só existe na nossa própria mente, no nosso psicológico. Ou seja, se a gente o grande problema, melhor dizendo, não é você possuir as coisas, mas você se identificar e extrair dessas coisas que você possui. E as coisas que eu falo aqui não são apenas coisas materiais, tipo uma casa, um carro, mas é um relacionamento que você tem, são os seus parentes que fazem parte da sua família. Tudo que está na sua realidade, que acaba mantendo essa estrutura do ego, essa estrutura do seu eu, que ajuda a definir psicologicamente para você quem você é, tudo isso está colaborando com a sua própria ilusão, ou com a ilusão que a maioria das pessoas vivem, dominadas pelo próprio ego ou pela imagem distorcida, pela imagem muito superficial do que elas são. Porque você não vai deixar de ser essa pessoa, principalmente para as outras, para o resto do mundo, você não vai deixar de possuir um nome de identificação. Mas o grande mal e o grande problema está enquanto estamos presos nessa dimensão, presos nessa superfície. Quando você acredita que você é o João. Quem é o João? O João nasceu em tal data, possui tal história, possui tal família, possui acontecimentos, possui traumas, possui um trabalho, possui uma habilidade. Esse é o João, essa é a pessoa do João. Você vai deixar de ser a pessoa? Não. Mas psicologicamente, quando você dá a abertura para compreender que você não é só o conteúdo rodando continuamente na sua mente, que utiliza da memória para trazer essa estrutura, para trazer esse conhecimento, você vai perceber que o próprio João, né, no nosso exemplo aqui, se torna uma pessoa livre das emoções, livre das ideias, das conclusões, livre para viver o agora, livre para viver a vida. Olha só, o nosso ego ele confunde vida com situação de vida, ou seja, o nosso falso eu, a nossa mente, a nossa ferramenta de compreensão aqui, a ferramenta que serviu e foi muito útil para sobrevivermos e aprendermos a sobreviver, esse mesmo ego, ele cria todas as necessidades, porque ele passa a se comparar. E uma sequência, rapidamente, para você entender do porquê vem toda a falta, né? Por que acontece toda a inveja e toda a comparação? Não sabemos do porquê nos sentimos mal, não sabemos por que não somos felizes. E o que a nossa ferramenta, essa ferramenta chamada mente faz, é olha para o lado, eu não sou feliz porque provavelmente eu não tenho isso que essa pessoa tem. Até mesmo nesse âmbito do autoconhecimento, da espiritualidade, as pessoas acabam por alimentar essa ideia de que não são felizes porque não têm a compreensão que a outra pessoa tem. Mas não se trata disso. É algo mais profundo. Por quê? Porque até mesmo essa mudança, essa virada de chave que estamos falando aqui, ela não é e não pode se tornar uma busca, um desejo no futuro. Embora, claro, seja algo que você não tem ainda e que você precisa passar por processos, estudar, ver mais vídeos como esse, livros ou fazer uma meditação e conseguir mudar e virar algumas chaves. Mas até mesmo isso você tem que ter em mente, que você tem que ter na sua consciência que, embora possa levar algum período de tempo, quando acontecer essa virada de chave vai ser sempre nesse agora. E você tem que ter claro que você já tem tudo que você busca.
você já tem felicidade, você já tem paz. Só que tem algo aí, que é esse eu ilusório, que está na superfície, que está roubando toda a sua atenção, está roubando toda a sua energia e tirando a sua atenção, tirando a clareza, criando um véu, na verdade, que impede você de sentir felicidade, de sentir paz, de sentir esse espaço. Queria tornar você como pessoa, ia transformar a sua vida e a sua experiência, ia manter você como pessoa, uma pessoa muito mais livre. As necessidades, né, e os desejos, elas já são apontadas em várias religiões e vários ensinamentos espirituais como a fonte do sofrimento. Mas por que existem as necessidades e os apegos? Por que existem os desejos? Tudo isso é desse ego, desse eu ilusório que acaba criando essas necessidades e, na maioria das vezes, as suas necessidades, os seus desejos, assim como muitos dos meus desejos já foram e hoje ainda podem ser, é reflexo do condicionamento, é reflexo dessa prisão psicológica, é reflexo de buscarmos ainda e acreditarmos que precisamos ter o que outros têm. E é por isso que quando a gente passa por essa transformação, quando a pessoa avança no autoconhecimento, um caminho que é apresentado é ela alinhar os seus desejos agora com esse novo estado de consciência. Por quê? Porque serão desejos mais autênticos. Obviamente, ficar livre totalmente de desejos talvez seja a maior liberdade, mas são estados de consciência e transformações muito profundas. Mas você continuar a ter desejos não é o grande mal, mas agora é sobre alinhar esses desejos também com aquilo que você realmente é. Então você já não vai desejar algo apenas por uma ilusão, algo que vai lhe trazer uma felicidade momentânea. Você vai desejar algo porque você já percebeu que aquilo é digno de você alcançar, de você conquistar, de você viver também aqui nesse mundo material, mas como consequência, não estará atropelando princípios, não está atropelando o essencial, não está atropelando principalmente quem você é, a sua essência. E aí pode realmente existir esse alinhamento e pode continuar os desejos. Em todo esse processo, a identificação com o corpo é um grande paradigma a ser vencido. Por quê? Porque, obviamente, desde a primeira compreensão que tivemos na infância, a gente passou a nos ver que somos o corpo. E então o nosso cognitivo associou que é isso, nessa dimensão da matéria, eu sou esse corpo separado de tudo e de todos. É justamente por isso que a identificação com o corpo ela dificulta um pouco. Por quê? Porque você não vai deixar de possuir o corpo, de ter o corpo como veículo, mas a identificação com o corpo mantém a crença base de que você é um ser separado da vida em si. Daí vem a ideia de que temos uma vida e não que somos uma vida. A transformação real aqui passa de você já não ter o pensamento de que possui uma vida e um dia vai perdê-la, mas que você é a vida em si, se experienciando, vivendo, e que não existe fim para essa vida. Existe fim para o ego. E é daí que surge a ideia, talvez, né, também apresentada por Eckhart Tolle, mas por muitos outros guias espirituais também, que a morte é uma ilusão. Isso porque a morte só existe para o ego, para esse eu psicológico. E não deixa de ser uma morte realmente que vamos viver, esse processo que a gente vai se dissolvendo, não deixa de ser uma morte, mas uma morte psicológica. E aí Eckhart Tolle tem a frase dele, muito conhecida, que quando você morrer para o seu ego, vai perceber que não existe morte. Que essa era a única morte real. Porque, claro, vamos perder o nosso corpo, vamos perder nosso veículo, mas isso é um processo natural da vida. A vida que está dentro de você não se perde. Esse é um processo natural da transformação da vida. O próprio corpo, muito negado em muitas religiões, por muitos, até mesmo aqui no cristianismo, por muitos santos,
o corpo renegado, porque da mesma forma como eu estou falando aqui que a identificação com o corpo, ela cria uma barreira psicológica, uma barreira, um paradigma, uma crença muito forte de que você é um ser, né, separado, uma partícula separada do universo. O corpo, ele não precisa ser ignorado. E na verdade, aí também eu estou falando agora da minha própria experiência. Sentir o corpo interior torna-se uma âncora. E para mim tornou-se e está sendo uma âncora para a conexão com o momento presente, com o agora. Isso acontece por quê? Porque o nosso ser, ou a sua consciência, ela tem a capacidade de sentir o seu corpo interior. E sentir o seu corpo é sentir a vida. Né? De nada adianta você saber disso ou criar uma ideia sobre isso e ainda assim estar totalmente identificado com os seus pensamentos. Mas uma forma que eu utilizo hoje é trazer a atenção para o corpo interior e junto disso, e como consequência disso, eu tiro a atenção dos meus pensamentos, do meu raciocínio automático, compulsivo, lógico. Eu deixo de dar energia para a minha própria mente e concentro naquilo que nunca vai sair, nunca saiu do agora, que é o meu corpo, que é o seu corpo. Então, o corpo interior ele tem diversas formas de você sentir, né? Uma delas que Eckhart Tolle ensina nos seus livros foi uma experiência que eu fiz e para mim já foi muito significativa, é de você sentir a energia que existe na palma das suas mãos, como se existisse uma energia dentro da sua mão, qual você não precisa apertar, porque você apertar você até sente o seu corpo, mas sente do lado de fora. Você fazer breves movimentos, você sente que existe uma energia na palma da mão. E meio que hoje eu sinto por dentro da palma da mão também. Mas no dia, e essa é a experiência que até Eckhart Tolle ensina em seus livros, de você apenas sentir essa energia. Às vezes fechar os olhos também ajuda a você sentir uma energia que existe na palma das suas mãos. Por que esse exercício, assim como você utilizar a própria respiração para trazer a atenção para dentro? A respiração correta é respirarmos com o diafragma, né? Movimentando a parte abaixo dos pulmões, Quando você puxa o ar, infla o estômago, como se estivesse inflando a barriga, né? E quando você expira o ar, você joga o abdômen para frente. A maioria das pessoas respira errado, né? Porque acaba respirando com os pulmões. Mas fazendo esse exercício de você respirar, trazendo ar por seu estômago, você consegue sentir internamente o seu estômago expandindo, o seu diafragma abrindo. Obviamente, é preciso ter concentração e você fazer algumas vezes para você perceber e sentir isso. Até porque, dependendo do seu estado de identificação, de modo automático, os pensamentos vão tirar a sua atenção dali. Mas são exercícios simples que podemos colocar em prática, trazer para o dia a dia, para cada vez mais trazer atenção para o corpo interior e não deixar perdido na nossa mente, não deixar perdido nos pensamentos, no passado, no futuro, porque o corpo é uma âncora para essa conexão com o agora. Existem muitos filósofos, até mesmo pessoas muito sábias que escreveram muitos livros e um deles, Eckhart Tolle cita em seus livros como a própria aquela expressão de Descartes, né? Que ele chama de um erro, né? Um erro grave que Descartes acabou cometendo quando associou a estrutura de quem ele era ao pensamento, com a seguinte frase: penso, logo existo. Ou seja, dando toda a existência de quem somos, daquilo que somos e da existência do próprio eu e da vida para o pensamento. E esse é o grande equívoco, né? Obviamente, estamos apenas traduzindo e interpretando essa frase na forma mais crua, né? E eu estou trazendo aqui uma reflexão trazida por Eckhart Tolle também. Justamente porque não sabemos, e eu não tenho um conhecimento realmente mais aprofundado de Descartes, qual que era o estado de consciência dele. Porque eu posso estar atribuindo também esse pensamento ao ego. Então, se eu vou dizer que
no fim, quando não temos ego, a gente deixa de existir um pouco a nossa personalidade. Então ele também poderia estar trazendo essa visão, né? Que só existe o eu que todo mundo conhece e se identifica, né? O eu pessoa que possui uma história, quando pensa. Porque quando não pensa, isso e essa realidade não existe. Então tem alguns modos de interpretar isso também, mas a expressão penso, logo existo, ela é, em última análise, errada, porque a sua existência não está ligada ao pensamento. A sua existência ela não está presa no pensamento. O seu pensamento ele pode silenciar, você pode alcançar a quietude e com isso o pensamento ele se aquieta também, porque você tira a atenção dele e coloca no silêncio, que já existe também em seu interior, e você não vai deixar de existir. Então, essa breve comentário que eu faço é qual tipo de existência Descartes estava se associando, porque penso, logo existo, se ele está dando a existência desse eu ilusório, ele não estava tão errado, ele estava apenas dando um exemplo de como a existência daquilo que as pessoas conhecem como eu é algo associado apenas ao pensamento. Mas confiar de que penso, logo existo é a afirmação última da sua existência é errado, porque está atribuindo a existência ao pensamento apenas. Ou que tudo que existe só existe quando começamos a pensar. Fosse assim, então, quando éramos criança, muito jovens, bebês, a gente não estaria ali existindo, porque ainda não temos pensamento, ainda não temos conteúdo suficiente para pensar. Você pode perceber como um bebê, uma criança, observa tudo de forma muito clara. E, de certo modo, obviamente, não conseguimos provar isso, mas não pode existir muitos pensamentos de passado e futuro ali, até porque não existe ainda armazenado, não existe memória. Não existe memória psicológica para ter todos esses pensamentos e pensando ou né, movimento da nossa própria mente. E mesmo assim estamos ali, mesmo assim a criança existe, mesmo assim a pessoa continua crescendo, amadurecendo. Todo esse análise de ego e de falso eu, né, no meu caso, eu quero trazer aqui daí a minha experiência, o que já transformou profundamente na minha vida, foi compreender que existe então a paz que excede toda a inteligência, a paz que excede toda a compreensão, a paz que excede o entendimento. Mas quando eu falo paz que excede a inteligência, é essa inteligência que a gente acabou adotando, né? A nossa capacidade de aguardar informações como algo inteligente. Mas a verdadeira inteligência está na vida que você é, está na vida que todos nós somos. Então, o caminho para essa paz que excede o conhecimento, que excede o entendimento, é a dissolução daquilo que você acredita ser. Para você não precisar mais acreditar, não precisar mais viver de ideias, de certezas que outras pessoas lhe trouxeram, mas de você experienciar um silêncio, porque paz e silêncio não é algo separado. O silêncio ele reflete a paz que já existe em você. Assim como o silêncio nada mais é o espaço entre um som e outro. Entre essas minhas palavras existe silêncio. Do contrário, você não estaria compreendendo. E para você compreender é porque existe também silêncio dentro de você. E é por isso que, embora a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, podem passar suas vidas todas sem experienciar o verdadeiro silêncio, a quietude, o silêncio, ou seja, esse espaço entre essas palavras, o silêncio que você pode perceber aí onde você está assistindo esse vídeo, ele só pode ser notado por você, porque silêncio você não consegue ouvir nada nele, mas ele pode ser percebido. Você pode ter essa percepção de que existe o silêncio, justamente porque já há silêncio em seu interior. Você não consegue perceber nada fora que já não exista dentro. Então, todos os significados que você traz para a sua vida através dos pensamentos, todas as narrativas que a sua mente lhe conta de forma consciente ou inconsciente, tudo isso é possível você perceber e dar nomes e formas porque está dentro da sua mente nesse formato, funcionando assim. E o silêncio
é algo mágico, porque se você começa a perceber ele à sua volta, como eu falei, consegue perceber entre essas minhas palavras, o que percebe esse silêncio já não é mais a sua mente, porque mente é barulho, mente é conversa, mente é conteúdo, mente é informação. O que está percebendo esse silêncio é o seu silêncio também. O que permite você criar essa percepção é o seu espaço também interior. Espaço esse de consciência. E consciência não é algo a mais que você tenha ou algo que você vai conquistar. É apenas espaço. Ter consciência não é saber de algo, é perceber algo. É mais uma percepção livre de conceitos, de nomes, de julgamentos, de certo e errado, bom ou ruim. É apenas percepção pura. Então você pode fazer mais esse exercício de perceber o silêncio. Notar, opa, existe silêncio. E o silêncio não é algo que você consiga trazer um significado, porque silêncio é silêncio. É apenas a ausência de barulho. É por isso que a nossa vida, a nossa existência, ela é formada, ela é cheia, melhor dizendo, de forma e de não forma. O mundo manifestado, ele é as coisas de qual a gente consegue perceber aqui. Você consegue perceber esse microfone, consegue perceber o meu corpo, consegue perceber a parede. Tudo isso são formas manifestadas nessa existência. Mas, do outro lado, tem o que é não manifestado, o não manifesto. E esse nome já diz porque já é não manifesto, não forma, para não criar mais uma palavra, sabe? Mais um conceito, mais um rótulo, mais um nome, mais um conteúdo sobre algo que não precisaria ser dito. Ou seja, o espaço, o silêncio, eles não têm forma. O que existe aqui nessa sala de essencial, que permite com que eu esteja aqui também com esse corpo, é o espaço vazio que está aqui, que eu consigo me movimentar. Como eu falei, o que torna possível a sua compreensão das minhas palavras é o silêncio que está entre elas. E é algo que existe, sempre esteve aqui, está no meu interior, está no seu interior, porque é o que permite você compreender também, mas é algo que a gente não coloca a nossa atenção consciente. No momento em que você começa a colocar a sua atenção em algo que não tem forma, não tem uma forma de pensamento, não tem uma forma de um nome, não tem nada, porque silêncio, é a ausência de algo. Você começa a perceber também o silêncio, o espaço, aquilo que em você é ausência, mas é muito mais do que você, do que as formas que a gente aprendeu durante toda a vida a nos identificar. Porque essa consciência, essa percepção livre, ela nada mais é do que um espaço, um vácuo que não é vazio. É um espaço porque, de certo modo, a gente nota as coisas, né? A gente nota, por exemplo, você pode olhar para o seu ambiente que você está aí, você vai notar o ambiente. Você não vai notar o espaço. Você não traz consciência para o espaço, não facilmente. Não sem despertar, não sem abrir a sua mente, expandir a sua consciência. Quando acontece esse processo, você percebe que o espaço que existe entre as coisas, entre você e uma outra pessoa, é tão necessário, tão importante quanto os corpos físicos, quanto as formas físicas. E eu temo a dizer, né, que Jesus, quando estava nos trazendo a direção, o caminho para compreender essa vida que não tem forma, essa vida não manifestada, essa vida que é a nossa essência, era justamente por isso que ele chamou de reino dos céus, porque você olha para o céu, seja num dia com algumas nuvens ou um dia mais aberto, você não consegue ver nenhuma forma lá. E bacana quando tem algumas nuvens, porque você consegue ver as formas das nuvens, mas entre as nuvens existe um espaço que dá forma às nuvens. Então veja que se não existisse o espaço vazio, as próprias formas que a gente percebe não teriam significado ou não seriam da forma qual a gente percebe. Não seria da forma qual a gente percebe essa realidade material. Veja como o espaço, o silêncio, ele é importante, porque ele traz valor para o mundo também manifestado. E como consequência, é esse silêncio interior, esse espaço interior, que é quando a gente tira a nossa atenção
das formas de pensamento, dos conteúdos, de se identificar apenas com conhecimento, com mais informação, com mais conceito, com mais nome. É nesse momento que surge a consciência. E um estágio, né, mais à frente disso é você perceber que você não é esse eu que sempre acreditou, que sempre pensou. Você é a própria consciência, tornando-se consciente de si. Você é o próprio espaço, se conscientizando de si, apenas notando, está aqui. É algo que, mesmo que não pareça ter existência, também existe. É como se dissesse assim, ó, o silêncio ele não é algo e, que torna existente algo, mas ele também existe. Por exemplo, nesse vídeo, esse vídeo não foi só palavras, só informações, só conteúdo. Ele tem os espaços aqui que está à minha volta, ele tem os silêncios que acontecem entre as minhas palavras. Mas quando que paramos para perceber o silêncio, o espaço, em algo ou à nossa volta? Faça esse exercício. Quando você começar a perceber, você vai, de certo modo, expandir essa consciência sem nem compreender o que está acontecendo. Porque é quando você está despertando para esse mundo não manifestado. O mundo não manifestado, o não manifesto, a não forma, isso é o que chamamos de mundo espiritual. Mas, obviamente, espiritual para a maioria das pessoas é mais um nome, mais uma superstição. Para algumas, para dar medo, para outras, para até mesmo transformar em mais um conceito, como eu no passado, né? Achava que quando eu ouvia algo sobre espiritualidade era sobre a religião, que eu cresci, a religião que me ensinaram. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui estamos falando de você compreender uma nova dimensão e, de certo modo, a grande barreira, o grande empecilho de você alcançar essa nova compreensão é o ego. Aquele que não deve ser seu inimigo, mas deve ser seu aliado. Ou melhor, deve ser a sua ferramenta principal para criar as experiências, para viver uma nova realidade. Mas, obviamente, quando não vemos como uma ferramenta, estamos identificados com a ferramenta e, por isso, passamos a nos reduzir a apenas mais uma partícula, mais um jogador apenas no jogo, sem perceber que somos donos do nosso próprio tabuleiro. Eu honro, agradeço a sua atenção em mais um vídeo, mais uma aula, mais uma grande reflexão. Espero realmente que tenha trazido alguma luz. Comente aqui nos comentários se esse vídeo trouxe alguma clareza ou deixe alguma pergunta. Vamos conversar, vamos expandir nossos entendimentos através dessa ferramenta que é as palavras, que é os nomes, que é os conceitos, que é as teorias. Mas, obviamente, um dos principais objetivos nossos aqui não é trazer só teoria, é ir para a prática, é sentir a experiência da transformação. E se você quer um melhor direcionamento, você quer ajuda nessa jornada, vou deixar um link aqui abaixo também para algum treinamento meu que possa estar aí disponível, ou a consultoria, alguma mentoria que vai lhe ajudar nessa jornada. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.